Oi pessoal, muito prazer, eu sou a Su Bombi, sejam todos muito bem-vindos ao canal Choquei. Então se você também é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal, já dá o seu like, esse é meu primeiro vídeo. Eu vou passar para vocês uma experiência minha sobre um procedimento estético que tá ganhando aí alguns rumores, tanto negativos, eu vi algumas reportagens algumas semanas atrás, e nessas reportagens relatavam sobre pessoas e perigos sobre esse procedimento. Eu acredito que é assim, gente, quando eu fui fazer, eu fui procurar uma clínica que seja bem conceituada, eu não fiz em qualquer lugar. Então eu aconselho vocês a procurarem uma clínica realmente que tenha base nisso de ser conceituada, porque nós não sabemos realmente os riscos que podemos ocorrer, e foi infecções generalizadas, então eu aconselho isso a vocês. Bom, o que é esse procedimento? PRP, plasma rico em plaquetas, plasma gel. É um preenchimento natural obtido do seu próprio sangue, loucura, né? E que promete não ter riscos alérgicos e nem toxicidade por ser minimamente invasivo e ser do seu próprio organismo. Bom, isso eu descobri dentro da clínica, porque na época, isso uns 4 meses atrás, eu não achei bolufas de nada. Porque eu segui uma página numa rede social de uma clínica estética, que é a clínica que eu fiz, e que postavam algumas fotos na região dos seios, prometendo um preenchimento lá que não tinha pós e que não tinha reações, e eu falei, não é possível, o que é isso? Vamos procurar. E eu não achei nada, gente. Isso eu tentei pesquisar de tudo quanto é forma, achei um vídeo apenas aqui no canal do YouTube, mas a pessoa não explicou nada de como é que era todo o processo, e era feito na região dos glúteos. Eu não tava querendo saber da região dos glúteos, eu queria saber da região dos seios, então eu fui atrás e eu fui na clínica fazer a avaliação. Chegando lá, eu preenchi uma ficha, como se fosse uma ficha médica, com todos os meus dados, e se eu tinha alergia a alguma medicação, se eu tinha problemas de saúde. Então eu aconselho que, se você realmente tenha, não minta, porque eu acredito que deve agravar em alguma coisa nesse procedimento. Enfim, fui conversar com a biomédica esteta, que é a que faz a aplicação, e ela me explicou tudo bonitinho como é que é feito o processo dele. Bom, o que ela me explicou, enfim? Que esse procedimento, eles retiram o seu sangue, então você que tem receio de fazer retirada, não é aconselhável. Eu tenho uma cunhada minha que só de ver o sangue desmaia. E esse sangue vai entrar numa centrífuga, e essa centrífuga vai fazer a separação. Então eles separam o sangue do plasma. Esse plasma, ele absorve algumas substâncias do seu organismo, como vitaminas, proteínas, sais minerais e etc. E eles reinjetam no seu organismo nas áreas que você quer o preenchimento. Então, como eu fiz na região dos seios, eu fiquei ainda meio que encucada por ser uma região muito sensível. Eu já sou mãe, então eu tive uma queda e a pele um pouco mais flácida. E todas as cirurgias que se eu fosse fazer plástica, eles queriam fazer uma mamoplastia em mim, então é a retirada de pele. E é uma coisa que eu morro de medo e eu não queria me submeter a isso agora. E eles prometem uma regeneração da pele, então a sua pele, ela, por esse plasma conter algumas substâncias, ele regenera a região. E isso super me interessou. Ela me explicou também que a duração dele poderia durar 1 mês,
como poderia durar 8 anos, porque o seu próprio organismo vai absorvendo ele conforme o tempo. Aí eu falei, opa, eu quero isso pra mim. Então, eu acabei fechando o pacote. Você pode fazer em uma sessão só? Pode. Eu perguntei pra ela. Porém, ela me explicou que em uma sessão, como é muita coisa que é injetada, eles falam que você pode ter aí um risco de febre. E então não é aconselhável. Então eu fechei um pacote de 3 sessões. Então essas 3 sessões eram feitas um intervalo de 30 dias, então a cada um mês eu faria uma sessão. Eu já fiz 2 aplicações, eu não fiz a terceira ainda, mas eu não fiz ainda por conta que eles falam que dependendo se você tá tomando alguma medicação e dependendo dessa medicação você não pode fazer o procedimento, você tem que aguardar X dias. E como eu fiquei doentinha, eu acabei tomando alguns antibióticos, então eu resolvi dar uma pausa aí de algum tempo para poder fazer a terceira. Continuando, marquei a primeira sessão. Chegando lá, eles pedem para você ir muito bem alimentada, porque é retirado realmente uma quantidade muito grande de sangue. Para quem já fez doação de sangue, é praticamente a mesma coisa. E então eu fui encaminhada para uma sala, e essa sala eles fizeram lá, me pediram para sentar, colocaram o... Qual que é o nome daquilo, gente? Ai, meu Deus. O negócio aqui, e começaram lá a tirar. Eles me perguntaram também a minha altura e meu peso, eu acredito que tem alguma coisa a ver. Eu não lembro se eu perguntei por quê, porque no dia eu tava muito nervosa. Eu acredito que eu lembre, mas não exatamente. Eu acredito que tem alguma a ver, porque eu sou pequenininha, e eu tenho 1,47 m e eu peso 50 quilos. E ela me falou, então eu vou tirar em torno de 50 a 55 frascos. E eu falei, ok. Foi tirado 55 frascos de mim. Aqueles frasquinhos de quando a gente vai fazer exame de rotina para hemograma, então foi 55 que removeram. E eles pediram para mim aguardar, toda hora me perguntando se eu tava muito bem, se eu tava passando mal, se eu queria dar uma pausa. Pra mim foi super tranquilo. Então, depois que eu fiz isso, eles pediram pra eu aguardar e eles foram fazer essa centrifugação do sangue. Eu não vi, tá, gente? Então, eu fiquei na sala aguardando o período de 2 horas. Nesse período, eles me pediram pra voltar pra sala e na sala já estava com tudo pronto. Então, na hora que eu entrei, já tinha as seringas todas lá numa mesinha, e eram umas seringas desse tamanho, com um líquido amarelo, e eu falei, meu Deus do céu. E eu comecei a entrar em pânico. Como eu disse que eu sou muito medrosa, eu já falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei se eu quero mais. E eu comecei a suar frio, e ela pedindo toda hora pra me ficar calma, me pediu pra deitar na maca e começar a aplicação. Como é que é feito? É com uma anestesia local. Então, ela aplica primeiro na primeira região que eu vou começar. Então, eu comecei pelo lado direito. Ela pediu para eu levantar o braço e foi aplicado aqui embaixo, uma agulhinha muito fininha, gente. Anestesia, e eu não senti nada. Ela vai perguntando se você tá sentindo, e assim que você não sente mais nada, ela começa a aplicação do plasma. Ela vai injetando aos poucos e vai modelando a região. Eu sentia uma pressão muito forte entrando, e algumas áreas que ela colocava, eu sentia um pouquinho de incômodo, uma dorzinha bem lá no fundo, e acabava reclamando, e ela mudava a posição da agulha. Feito aos 2 lados, ela pede para eu levantar, foi aí que eu senti o peso. Realmente, assim, parecia que eu fui pra frente. Tava muito pesado e me colocou na frente de um espelho para poder fazer a simetria e ver se precisava preencher mais algum lado ou não. No meu caso, já tava tudo preenchidinho. E ela faz uma massagem modeladora no local. Aí é onde o bicho pega. Que massagem, gente. Dói pra caramba, desculpa, mas dói. Eu falei pra ela, nossa, eu prefiro 300 agulhadas do que
ficar fazendo a massagem. Mas como é todo o processo, né? Tudo que é pra ficar bonita, a gente tem que sentir alguma coisa, né? Como dizem, eu acabei relevando e segurando firme ali. Terminado, ela coloca 2 adesivinhos, tipo band-aid, né? Embaixo da onde que foi feito a aplicação. Gente, eu não fiquei com cicatriz nenhuma, a agulha é muito, muito, muito pequena. Então, depois que eu tirei o adesivo, assim, parecia que eu não tinha feito nada. E parecia que eu tinha saído de lá com um baita de um silicone, que eu tinha acabado de operar, linda, maravilhosa, e que o pós era super sossegado. Ela me explicou que o pós é o seguinte, você tem que tomar um relaxante muscular, que ela me passou, por conta da dor durante uns 3, 4 dias, no meu caso foi durante 5 dias, porque estava muito incômodo, e dependendo da sua profissão, se você movimenta muito a região, não é bacana você voltar para o trabalho, você tem que esperar aí uns 3, 4 dias para voltar. Porém, se você trabalha com algo mais tranquilo, que você não tenha muita movimentação, você já pode voltar no dia seguinte na sua rotina normal. É super tranquilo. Que você poderia também colocar aqueles sutiãs pós-cirúrgicos para poder dar uma modelada também, deixar ele mais modeladinho. E que era bacana você fazer massagem no local para poder deixar mais modelado. É a parte que mais dói, que eu falei pra vocês. Eu cheguei a comprar um olhinho pra poder passar depois. Tomei o relaxante muscular e fazia depois do banho toda a região. Pra dormir é muito complicado, principalmente na região dos seios. Tinha lados que eu não conseguia ficar, mas depois dos 5 dias conseguia dormir tranquilamente. Então foi um pouquinho incômodo. E não tive reação nenhuma, não tive febre, não tive complicações, então foi super sossegado. O que eu aconselho, que eu aconselhei no começo do vídeo, sempre procurem fazer algo em uma clínica de confiança. Não façam em qualquer lugar, às vezes o barato sai caro. Por que eu tô falando isso? Porque o procedimento não foi barato. Assim, o que eu falo pra vocês? Eu coloquei na balança aí o silicone e coloquei esse procedimento. No meu caso, como eu não quero realmente me submeter a um silicone agora, eu acredito que eu continue fazendo. Eu ainda tenho uma sessão paga, então eu vou tentar gravar dentro da clínica aí pra vocês e mostrar todo como é que é feito. E eu realmente pensei sobre o valor. Eu paguei praticamente metade, como se fosse metade de um silicone, nessas 3 aplicações. Então, se você está procurando melhorar a sua autoestima no momento e você não quer se submeter aí a um pós muito rígido e procura uma melhora de pele, eu percebi muito, como eu tenho filho, que eu não sei se eu especifiquei, então a minha pele ela estava muito flácida, não tanto, mas tinha uma parte do meu seio que estava um pouco mais flácida e ela melhorou muito na regeneração e ela já tinha me explicado que esse procedimento ele tem esse efeito de regenerar a pele. Então eu senti que ele deu uma levantada, ele deu uma melhorada no aspecto, então pra mim eu fiquei super satisfeita. Essa absorção que o organismo vai tendo, realmente eu senti bastante da primeira para a segunda aplicação e dessa segunda aplicação agora que eu vou para a terceira. Ele absorveu muito, tanto que os meus seios estavam muito duros na primeira e na segunda semana e depois ele foi ficando mais molinho, então estava mais apalpável. E então eu particularmente, para mim o efeito dele foi de acordo com o que eu estava esperando. Então eu falo para vocês sobre questão de valores, para vocês colocarem na balança e ver o que realmente vale a pena para vocês. Gente, eu tentei explicar o máximo aí. Eu vou tentar fazer o vídeo para vocês dentro da clínica, como eu já tinha falado agora.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha esclarecido algumas dúvidas. Se vocês ainda tiverem dúvidas, deixa aqui nos comentários. Eu, com o maior prazer, vou responder para vocês. E então eu aguardo vocês para o próximo vídeo. Um beijo muito grande e até a próxima.